Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina. Essa aula é de exercício sobre colisões. Vamos lá. Esse exercício aqui uma questão da FUVEST é uma bola preta de massa m e velocidade v, movendo-se sobre uma superfície muito lisa, sofre uma colisão frontal, perfeitamente elástica, com uma bola vermelha idêntica que estava parada. Após a colisão, qual é a velocidade da bola preta? Então, esse aqui é o nosso as alternativas. Vamos tentar desenhar aqui, né? Vamos desenhar esse esquema aqui da questão. Então, só fazer aqui novamente. Vamos lá. Aí aqui a gente tem uma bola preta, né? Ela tá vindo aqui. A gente tem uma bolinha preta. E ela tá vindo nesse sentido, certo? E ela tem uma massa m e uma velocidade v. Ok? E ela se choca com uma bola vermelha idêntica a ela, ou seja, só muda a cor, né? Mas ela é idêntica, tá bom? E isso aqui, vamos lá, M. Aí ele quer saber, né? Após a colisão, qual é a velocidade da bola preta? A gente poderia analisar, se você viu a última aula, a gente poderia analisar que a resposta vai ser zero, porque a quantidade de movimento vai ser transferida para a vermelha e a da vermelha vai ser para a preta, ou seja, a preta vai ficar parada e a vermelha vai receber a velocidade v. Ok? Mas tá bom, vamos provar isso. Vamos aprovar aqui usando as contas do nosso conteúdo. Então, pela conservação do momento, a gente sabe, eu vou representar a massa, a velocidade da preta, mais, vou colocar em vermelho para ficar mais claro, a massa, a velocidade da vermelha, v aqui, ok? Vai ser igual a massa da preta, linha, ou seja, linha é porque é depois, dizer que é depois da colisão, né? Mais a massa v', ok? Nesse caso, a gente sabe que a gente pode cortar a massa, porque a massa ela vai ser igual. Beleza? E detalhe, nesse caso, a gente não tem a velocidade inicial da bola vermelha, porque ela está parada. Lembra? Ela está parada. Então, nesse caso, esse termo também vai para zero. Então, nesse caso, a gente igualando, a gente tem que a velocidade da preta depois, né, mais a da vermelha também depois da colisão. Isso aqui é a nossa primeira equação, ok? Eu coloquei vermelho só para vocês entenderem aqui, tá bom? Agora eu vou escrever da outra cor aqui. Continua com a letra preta. Nesse caso, a gente tem que entender, lembrando do nosso conteúdo, nossa aula, que é uma... Toda colisão você tem que reconsiderar também, lembrando, do coeficiente de restituição. Como é uma colisão perfeitamente elástica, o nosso coeficiente, que é representado pela letra em minúsculo, esse em minúsculo vai ser igual a 1. Se você não viu a última aula, assista lá, tá bom? Logo, a gente pode entender o seguinte, que a fórmula da coeficiente de restituição é o que? Rei igual ao V, nesse caso vai ser a da bola vermelha, linha. A parte de cima vai ser só depois da colisão. Então, você tem a velocidade da bola vermelha depois da colisão, menos a velocidade da bola preta depois da colisão. E você tem a velocidade, tudo isso dividido pela velocidade da bola preta antes,
menos a velocidade da bola vermelha. Tudo isso é igual a 1. Passando, né, no caso aqui, a gente passando por outro lado, a parte aqui do denominador, a gente joga para o outro lado e a gente tem o seguinte, fazendo a igualdade, a gente tem que V' menos VP' é igual a VP menos VV. Lembrando, a velocidade inicial vermelha vai ser 0, então 0. Assim, a gente tem que V P é igual a VV' menos VP'. Logo, isso aqui é a nossa segunda equação. A gente pode fazer o seguinte, substituir 1 em 2. Logo, a gente vai ter a seguinte equação, que VP menos VP' menos VP' igual a VP. Logo, a gente tem que menos 2 VP' é igual a VP menos VP. Portanto, isso daqui vai ter a resposta que VP' é igual a 0. Então, a gente achou a resposta aqui da nossa questão, que é 0. A gente provou, né, por meio das equações, mas também você poderia, durante a prova, você sabendo a teoria, você já marcaria a letra C. Vamos continuar aqui, pessoal. A figura representa um pêndulo simples de comprimento 1,8 metros e massa de 4 kg, inicialmente repouso na posição horizontal e fixa no ponto O. Ao liberarmos o pêndulo, a partícula de massa m colide elasticamente na parte mais baixa da trajetória com o bloco de B, né, bloco B. Não tem esse B aqui não. De massa 2 kg. Inicialmente repouso sobre uma superfície horizontal e lisa S. Sabendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima, ou seja, ele quer a altura máxima em relação ao plano horizontal P, esse daqui, P aqui, ó, atingida pela partícula de massa m após a colisão, ok? Vamos lá. Vamos analisar primeiro a energia envolvida aqui. A energia, a gente tem a potencial gravitacional e a cinética. A bolinha está parada, ela tem a potencial gravitacional e vai se tornar cinética, ok? Vamos lá. Então, energia potencial gravitacional igual a energia cinética. Sabendo disso, a gente sabe que é mgh igual a mv ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, eu posso cortar essas duas massas e a gente vai ter que v ao quadrado é igual a 2g. O nosso h pode se considerar como L, porque vai ser a altura aqui. Então, logo, L. Assim sendo, a gente tem que a velocidade, portanto, a velocidade vai ser a raiz de 2gl. Ok? Podemos substituir os valores. Nesse caso, vai ser v igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 1,8. Isso daqui vai dar 36. Raiz de 36 é 6. 6 metros por segundo. Ok? Então, vamos lá, continuando. É uma colisão elástica, né? Então, ele fala aqui em cima, né? Colide elasticamente. Então, a gente pode prosseguir, porque é o seguinte, numa colisão elástica, a gente considera que a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final. Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, vamos analisar, vamos considerar que V' vai ser a velocidade
da partícula, tá bom? Enquanto a V2' vai ser a velocidade da caixa. Beleza? Considera isso daqui. Vamos analisar o seguinte, a bolinha ela vem, bate aqui, beleza? E ambos se afastam. Nesse caso, para você saber a velocidade de afastamento, é a soma das duas velocidades, como da partícula, como, né, partícula digo a massa, né, como também da caixa. Logo, a gente chama que V é igual a V' mais V2'. Ó, a gente tem uma equação aqui. A gente tem aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Nesse caso, a gente acabou de achar a nossa velocidade, o nosso V, e está aqui em cima. Então, a gente pode substituir nessa equação. Nesse caso, a gente pode isolar um dos termos. Nesse caso, a gente pode isolar a da velocidade da partícula, ficando da seguinte forma: V' igual a 6 menos V2'. Então, a gente tem uma segunda representação aqui da equação, da maneira que a gente deixou. Ok? Tá aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que ver o seguinte. Agora a gente tem que analisar a conservação da quantidade de movimento. A gente analisando nesse sentido, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar de uma outra cor aqui, vou colocar de vermelho. Vamos adotar do sentido da esquerda como positivo. Beleza? Vamos lá. Pegando a cor azul aqui. Nesse caso, lembrando, quantidade de momento do movimento inicial igual a quantidade do movimento final. Lembrando, como que a gente vai fazer o seguinte? A gente pega, analisando essa equação e também, se não está entendendo, veja as últimas aulas. A última aula de colisão que traga o conteúdo completo sobre isso aqui. A gente pega o seguinte, a massa vezes a velocidade vetorial igual. Lembra que eu falei que adotar o sentido da esquerda como positivo? Nesse caso, o que vai para o outro lado? Vai ser A. Quem vai para o lado da esquerda é positivo, né? Que eu comentei com vocês. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ficar menos mv2' mais mv'. Vamos fazer a substituição dos valores? Vamos fazer aqui, ó. Então fica 4, porque a massa, nesse caso, vai ser a massa, o m nosso está aqui em cima. Então vamos trazer aqui para baixo os valores. O L vale 1,8 metros, a massa vale 4 quilos, né? No caso, esse daqui é o do pêndulo, né? E outro, a gente precisa da massa do bloco, então eu vou colocar MP, né? E aqui é o MB, que vale 2 quilos, que é esse aqui é do bloco. Vamos lá. Nesse caso, a gente pega a quantidade, no caso vai ser do pêndulo, né, que ele está vindo disparado, está caindo, então fica 4 vezes 6, que é a velocidade dele, menos, no caso, a massa do bloco do pêndulo, no caso, vezes 2 vezes a velocidade, no caso aqui 2 linhas, né, mais, nesse caso, vai ser 2, abre parênteses, 6 menos V2',
porque aqui vai ser a massa do bloco e o v' que eu estou substituindo, que está aqui em cima, ó. Eu estou substituindo na equação aqui embaixo. Agora, fazendo a distribuição, a gente acha, aqui vai ser, eu vou achar a velocidade v2'. Então fica 24 igual a menos 4v 2', mais 12 menos 2v 2'. Assim, a gente conclui que, passando para o outro lado, a gente tem que fica 12 menos 6v'. A partir daí, a gente encontra que v2' fica menos 2 metros por segundo. E logo a gente tem que achar essa velocidade. E nesse caso, desculpa, a velocidade que a gente achou, agora a gente quer achar, no caso, lembrando que nesse caso o pêndulo ele se move, ele se move para a esquerda, tá bom? E agora a gente tem que achar o seguinte, o H que ele quer saber. Então ele quer saber esse H aqui, que está falando lá no enunciado. Calcule a altura máxima em relação ao plano horizontal P, tá bom? Pela partícula da massa M após a colisão. Então nesse caso a gente fica da seguinte forma. A gente substitui naquela primeira equação que a gente achou aqui em cima, V2GL, mas nesse caso vai ser em relação à velocidade do que a gente acabou de achar, tá bom? Que é da caixa. Então fica o seguinte, fica 2 ao quadrado, que eu estou substituindo naquela fórmula V ao quadrado de 2GL, então fica, só que eu quero achar, né, esse L, que no caso vai ser H, aqui, H', então fica 2G H', isso vai ser 4 igual a 20 H', isso daqui, portanto, vai ser H' igual a 0,2 metros, tá bom? Então é isso, pessoal, essa questão aqui, a resposta ficou 0,2 metros a altura até a superfície horizontal P, que é representada no exercício aqui. Vamos lá, pessoal, continuando. Considere um caso de um astronauta com uma lanterna que emite luz com potência P, 1500 watts, e suponha também que a massa total do astronauta, juntamente com o traje espacial e a lanterna, seja da massa de 80 kg. Admitindo que inicialmente o astronauta esteja a uma distância de 5 metros da nave, faça uma estimativa do tempo necessário para que ele atinja a nave. Ok? Vamos lá. Pessoal, antes de prosseguir, é importante a gente entender o seguinte. Quando a gente estudou quantidade de movimento, a gente soube que quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade vetorial. Ok? É o que a gente estudou. Só que nesse caso, nesse exercício, a gente está utilizando luz. Exatamente. Mas se você não sabe, a luz também tem quantidade. A luz ela é formada por pacotes. E esses pacotes de energia são chamados de fótons. Tá bom? Fótons. E cada fóton tem uma quantidade de movimento. Assim sendo, a luz tem uma quantidade de movimento. Entretanto, a luz, o fóton no caso, né, ele não tem massa. Não tem massa. Ora, mas vocês, como que eu vou calcular a quantidade de movimento se a minha equação
tem massa. Então, gente, nessa equação aqui, ela tem massa. Mas quando se trata da luz, a equação é diferente. E essa equação é a seguinte: é a quantidade, no caso, vai ser a energia do fóton dividido pela velocidade da luz. Então, aqui é a energia do fóton, no caso, e aqui é a velocidade da luz. Ok? Então, essa é a equação que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Esse exercício ele está pedindo o seguinte, que ele quer saber, admitindo inicialmente o astronauta esteja a uma distância, faça uma estimativa do tempo necessário para que ele atinja a nave. Beleza, vamos lá. Vamos resolver esse exercício com muita paciência, muita calma e tranquilidade. Você sabe que a força, ela também é a segunda lei de Newton, ela pode ser tratada da seguinte forma: a variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Vamos analisar o seguinte: o exercício ele me dá que a potência dessa lâmpada, dessa lanterna é de 1500 watts. O que isso quer dizer? Que a cada intervalo de 1 segundo, a lanterna emite uma energia, no caso, esse aqui, de 1500 joule. Logo, a gente sabe o seguinte: devido à equação que eu acabei de apresentar para vocês aqui, essa daqui, ó, a gente vai aplicar agora nessa equação da força aqui. E como é que fica? Ora, fica delta Q igual a E dividido por C. Logo, a gente tem que substituir os valores aqui, vai ficar 1500. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava. Então aqui é joule e aqui é metros por segundo. Nesse caso, a gente tem que fica 5 vezes 10 a menos 6 quilos vezes metros por segundo. A gente achou o nosso delta Q. Logo, a gente pode substituir aqui. Então, fica a força igual a 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 1. Porque eu estou admitindo de 1 segundo, entendeu? Intervalo, a cada intervalo de 1 segundo, né? A gente pode analisar dessa forma. E isso daqui vai dar 5 vezes 10 a menos 6 newtons. Fechou? Logo, a gente pode aplicar, né? No caso, agora a gente aplica, muda de cor aqui, aplicando. A gente quer achar agora a aceleração desse astronauta quando ele acendeu essa lanterna. Então a gente aplica a segunda lei de Newton para a gente achar a nossa aceleração. Fechou? Logo, a gente isolando, a gente fica aqui, fica desta forma a nossa equação. E assim a gente deixa dar que 5 vezes 10 a menos 6, a massa qual? A massa ele me dá, que é 80 quilos, a massa está aqui em cima. Logo, a gente fica com 80 aqui. Logo, esse resultado aproximadamente é, vou deixar aqui, vou colocar aqui embaixo para não ficar muito apertado. Então fica a aceleração vai ser aproximadamente 6,25 vezes 10 a oitava metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração. Beleza, então vamos lá, vamos ver o que a gente já tem aqui.
A gente tem a quantidade, né? A gente tem a força e temos a aceleração. E o que o exercício pede? Ele pede o tempo necessário para que ele atinja a nave. Lembrando que ele está a uma distância de 5 metros da nave. Ora, a gente vai ter que utilizar uma equação aqui, né? E qualquer movimento uniforme variado. Exatamente. Então, a gente utilizando, vamos aplicar a equação, o MUV. Nesse caso, a gente vai aplicar S igual a S0 mais V0t mais A ao quadrado, A dividido por 2 de t ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a nossa posição inicial? 0. Velocidade inicial? 0. Nesse caso, aqui eu estou considerando como S, mas o exercício fala D, né? Então é a mesma coisa. Então a gente já fica a seguinte equação: S igual a t ao quadrado, tudo dividido por 2. Esse aqui é S, tá, gente? Não é 5 não. Lembra um pouco. Então agora é 5. 5, já estou substituindo. A aceleração, que é a nossa aceleração que está aqui em cima. Então vai ficar todo esse trambolho aqui. Então 6,25 vezes 10 à oitava, t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E a gente fazendo a continha aqui, né? Passando 2 multiplicando por 5 e depois passando o 6,25 vezes 10 à oitava dividindo e depois passando a raiz em tudo isso, a gente tem aproximadamente um tempo de 12.000 segundos, que isso daqui é aproximadamente 3 horas, né, 3. Então, isso aqui é o tempo que vai levar o astronauta até chegar à sua nave, utilizando essa lanterna aí emitindo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui para a gente resolver mais um exercício. P e Q são dois corpos iguais que interagem numa colisão perfeitamente elástica. Antes da colisão, Q estava em repouso e P estava em movimento horizontal, de norte para sul, com uma velocidade escalar v0. Durante a colisão, a velocidade vetorial de P sofre um desvio de 60 graus para leste e passa a ter um módulo v0 dividido por 2. Nessas condições, a velocidade de Q após a colisão tem módulo v, tal que... Então, essa aqui que está a representação do nosso exercício. Ele quer saber a velocidade de Q. Ora, gente, é o seguinte, esse exercício também é muito teórico aqui. Vou colocar aqui pegar a cor verde aqui. Seguinte, quando a gente tem dois corpos que sofrem uma colisão oblíqua, como tem aqui que está acontecendo, e quando um está em repouso, qual está em repouso? Repouso é o Q, correto? O Q está em repouso. As suas velocidades finais, nesse caso, elas são perpendiculares, ou seja, perpendiculares é igual a 90 graus, certo? Ora, a gente sabe que um ângulo aqui é 60. O θ vai ser o quanto, então? O θ vai ser 30. Beleza? Ora, vamos lá. Então, esse ângulo aqui a oeste é 30 graus, beleza? Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, fazer um triângulo aqui, retângulo, que fica até mais fácil. Então, a gente tem aqui, vamos lá, fazer aqui, fechou? Então, a gente tem um ângulo aqui. Qual que vai ser o ângulo meu cateto? O cateto, para a gente saber o cosseno nesse caso aqui, né? A gente quer saber, nesse caso, a nossa hipotenusa vai ser o V. Qual que vai ser a nossa hipotenusa nesse caso? Se a gente está analisando, vai ser aqui, certo? Mas a velocidade vai ser V0. Aqui.
esse aqui vai estar representando a velocidade V0. E essa daqui vai estar representando, esse cateto, desculpa aqui, só apagar. Este aqui vai estar representando o nosso VQ. Logo, a gente tem o que? Para a gente saber a velocidade, nesse caso, será cosseno de θ. E o cosseno de θ é o que? O cosseno nada mais é do que cateto adjacente pela hipotenusa. E logo, a gente tem que VQ dividido por V0. Logo, a gente sabe que cosseno de 30, que a gente vai ter que substituir, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 dividido por 2. Logo, a gente fica o seguinte, raiz de 3 sobre 2 igual a VQ dividido por V0. Portanto, isso daqui fica que VQ é igual a V0 raiz de 3 sobre 2. Então essa é a equação do nosso exercício aqui. A resposta, no caso, é a letra C. Fechou? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe. Diga para os seus amigos, segue a gente nas redes sociais. Caso de dúvida, deixe nos comentários. E então espero vocês na próxima aula e até mais.